Olá, pessoal. Então vamos ao nosso grande dia, a leitura do primeiro livro aqui, tá? A nossa primeira leitura, que é o livro do Olavo de Carvalho, o Foro de São Paulo, a Ascensão do Comunismo Latino-Americano. Bom, esse livro é a primeira edição, foi lançado pela Vide Editorial agora em agosto de 2022. Lembrando que o Olavo se foi no dia 24 de janeiro deste ano. Que Deus o tenha. E vamos ler, a princípio, o sumário e a apresentação. Depois da leitura desse sumário, dessa apresentação, eu vou gravar um outro vídeo com alguns comentários sobre a apresentação. Lembrando que como que vai ser? Eu vou ler a apresentação, depois vou gravar o vídeo sobre os comentários da apresentação, depois leremos o primeiro capítulo, vou gravar o vídeo, os comentários sobre o primeiro capítulo, quais as impressões que eu tô tendo sobre esse livro, e assim por diante. Lembrando, o livro ele é dividido em uma apresentação, 7 capítulos, 15 apêndices. Apêndices são textos para complementar a argumentação do autor, tá? E o índice remissivo. O índice remissivo, ele remete às pessoas citadas, alguns termos e também algumas entidades. Aqui, como eu posso ver, a sociedade civil, Joseph Stalin, a teoria da conspiração, Terceiro Mundo, Venezuela, José Carlos Graça Wagner e assim por diante. Ele está no final do livro, tá? Então vamos à leitura do sumário. Apresentação. Capítulo 1. O Foro de São Paulo. A maior trama criminosa de todos os tempos. Uma nova fachada do Foro de São Paulo. Os inventores do mundo futuro. Por trás da subversão. A OEA, órgão do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, versão anestésica. Por que alguém gosta do Foro de São Paulo? As digitais do Foro de São Paulo, o Manifesto Comunista do PT, saindo do armário. Esse aqui é o capítulo. Ainda tem o Lula, réu confesso, e qualquer coisa e o senhor suma. Bom, o que eu acabei de ler aqui foi o capítulo 1 e são os artigos do professor, tá? Lembrando que a maioria desses artigos aqui, eles foram escritos e publicados antes de 2015. Antes de 2015. Antes, tá? Capítulo 2. O comunismo e o Foro de São Paulo. O comunismo dos imbecis. Os títulos são ótimos. Salvando o comunismo. Origens do comunismo chique. Obviedades temíveis. O comunismo depois do fim. O comunismo real. Capítulo 3. Marxismo como cultura. A natureza do marxismo. Marxismo esotérico. Diferenças específicas. Marxismo já. Do marxismo cultural. Mentira e poder dos intelectuais. História marxista é charlatanismo. Eita porra. Confronto de ideologias. Capítulo 4. A hegemonia cultural esquerdista. Por que o brasileiro vota na esquerda? Autoridade moral da mentira. Que é hegemonia? Tá tudo dominado. Tudo dominado. Intelectuais orgânicos. Doutrinação difusa. O socialismo dos ricos. A imaginação esquerdista. Rumo ao socialismo. Cabeça de esquerdista. Capítulo 5. Desinformação e KGB no Brasil. Isso aqui vai ser uma maravilha. O mistério da KGB mental brasileira. O que é desinformação?
desinformação total, a desinformação da desinformação, desinformação colossal, censura e desinformação, proporção inversa, FHC vendida à CIA, a transformação da CIA numa KGB, a história proibida, traição sem fim, a KGB do Brasil. Gente, desculpe interromper aqui um pouco, mas cabe um comentário aqui. Tem um livro muito importante, que é Disinformation, do Ion Mikhail Pachepa, que é um livro que foi escrito por um cara que ele foi a mais alta patente a desertar do regime comunista na Romênia. Então, vale a pena ler. Eu vou deixar o link desse livro nos comentários, tá? Vamos lá, capítulo 6. O movimento revolucionário e a nova ordem mundial. Cartas de um terráqueo ao planeta Brasil. O estupro das soberanias nacionais. Golpe de Estado no mundo. O guru da nova ordem mundial. História de 15 séculos. Tese sobre o movimento revolucionário mundial. Para compreender a Revolução Mundial. Capítulo 7. Estudar antes de falar. Direita, esquerda, origem e fim. O Estado e a razão. Abaixo o povo brasileiro. Chavões e realidade. O império da ignorância. Estudar antes de falar. Aqui os apêndices, como eu disse, são os textos que complementam os argumentos do autor. Como debater com esquerdistas. Língua dupla e estratégia. Sociopatia e revolução. O espírito da clandestinidade. Denúncia assombrosa. Mídia anestésica. El Maior. Cegueira dupla. Simbiose obscena. Falando as pedras. Ainda a hegemonia. O perigo sou eu. No caso, o autor, né? Salto qualitativo. O que estou fazendo aqui? Relendo notícias. E por último, o índice remissivo. Olha só. Só aqui no sumário, a ideia era gravar um vídeo sobre o sumário e a apresentação juntos, mas só o sumário vai dar um vídeo só. Eu vou parar agorinha. Mas por aqui você já vê que ainda só no sumário já cabe no mínimo aqui duas indicações de livros. Os livros que eu já li, que foi o Disinformation, do Ion Mikhail Pachepa. Esse eu vou lê-lo com vocês também, e provavelmente em inglês, tá? E o livro 1964, o Brasil, sobre o regime, como que é mesmo? O Brasil nos arquivos do regime, nos arquivos dos serviços secretos comunistas, que no caso foi a Tchecoslováquia na época, que atuou aqui no Brasil a mando da KGB. A KGB usava países satélites para dominar todo o continente, todo o ocidente, tá? A CIA perto da KGB não é nada. A KGB se infiltrou nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em toda a América Latina ela deixou rastros. O termo que eles usavam muito era trabalhar fulano, trabalhar ciclano. Então temos aí, só no sumário temos a indicação de outros dois livros, que é o Disinformation e o 1964. O Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.